Vencido o choque inicial das urnas desse primeiro turno, nem tudo está perdido, é a avaliação que se pode fazer. Na verdade, se formos otimistas, nada está perdido. Se formos pessimistas, perdeu-se uma oportunidade, talvez de ouro, de resolver a parada do primeiro turno. Mas não se perdeu a guerra, perdeu-se a batalha. Mesmo assim, a derrota foi relativa porque a oposição ao governo ficou com 6 milhões praticamente de votos à frente. E isso é uma vantagem considerável para qualquer disputa eleitoral majoritária como a de presidente da República num país como o Brasil, onde o universo de eleitores é de 156 milhões de votos. E, na verdade, também houve uma abstenção razoavelmente grande, 20% é o cálculo que se faz assim em números redondos. É preciso a gente fazer um trabalho mais demorado, mais detalhado e ao mesmo tempo mais profundo para não permitir que essa abstenção e também essa votação em branco e em nulo se repitam, para que possamos vencer esse segundo turno, ou que pelo menos as forças progressistas vençam esse segundo turno, porque o revés pior do domingo passado foi a derrota dessa agenda, dessa pauta, a derrota para um país conservador, extremamente conservador, e conservador não apenas politicamente, mas nos costumes, conservador em todos os sentidos, como nós vimos falando aqui, nós sabemos disso, todos nós sabemos disso. É um país racista, é um país escravagista, é um país machista, misógino, é um país com vários defeitos que são, várias distorções que são históricas e que cabe a nós corrermos atrás das correções e dessas distorções, até porque foi um processo que já foi iniciado, já está deflagrado, nós já conseguimos avançar bastante, nós vemos que a política de cotas e outras questões de inclusão social e de correção de erros históricos já estão em andamento e são irreversíveis. Não, por mais que se faça, não se conseguirá eliminar os avanços que foram obtidos até agora. Então, o que cabe agora é uma discussão sobre como a esquerda ou a centro-esquerda consegue conversar com esse Brasil conservador, para convencê-lo de que não haverá nenhuma revolução. Lá vem os cachorros, é a cachorrada do prédio, para convencê-lo de que não haverá nenhuma ruptura, nenhuma transformação, nenhuma revolução, que ninguém vai perder a casa, ninguém vai perder o emprego por causa de uma vitória das oposições, por uma volta do PT ao poder. Ao contrário, quando o PT estava no poder, o emprego era mais pleno, ou pelo menos era mais presente na economia nacional. Isso nós já vimos que é dito, tem sido dito, e o Lula disse isso na televisão também durante os programas de campanha e durante os debates, mas não cola, não impressiona, não impacta no público, no eleitor, como impacta em nós que temos um conhecimento mais aprofundado disso aí. O público que não está preocupado, que o grande público que não está preocupado com nada ou com pouca coisa além da sua própria sobrevivência, ele está mergulhado nessa situação, nesse cenário de desalento, como dizem os economistas, né? E esse desalento leva as pessoas a não só serem mais pessimistas, como também não terem tempo para pensar em divagações em outras coisas, prestar atenção em outras coisas. Isso de um lado dos pobres, do lado dos mais da classe média, das pessoas que estão acima de 5 a 10 salários mínimos, aumenta ou fica mais enraizada ainda aquele sentimento de patrimonialismo, de propriedade do país, de propriedade de tudo.
e de bens imateriais, bens materiais e imateriais, e também da mão de obra, e também do trabalho doméstico, e também dessas pessoas que sempre estiveram na base da pirâmide social e por isso nunca conseguiram impor os seus direitos. É preciso que essa coisa fique bem clara, principalmente para a classe média, de que nós vivemos num mundo hoje em que, se não houver distribuição, não haverá mundo amanhã. Se não houver desenvolvimento sustentável, não haverá casa amanhã para ninguém. Se não houver respeito aos direitos humanos, não haverá confraternidade, não haverá fraternidade, não haverá nada que possa nivelar as pessoas ou levar as pessoas ao diálogo. O diálogo será interrompido em algum momento pela brutalidade da barbárie que a gente tem, é a barbárie que nós vemos aqui e ali, alguns exemplos dela. Então essa é uma reflexão eu faço aqui à vista do que eu vi nas eleições legislativas proporcionais. Nós até fizemos alguns avanços bons, em São Paulo principalmente, fizemos avanço, o Boulos, um avanço considerável, e outros, o PSOL com 14 deputados federais, é um avanço razoável, o PT passando de 45 para 80 representantes na Câmara dos Deputados também é um avanço, em que pese o avanço também grande do PL, do Partido Liberal, para 99 deputados, mas faz parte do jogo, é isso aí, é uma equivalência de forças. O PL está por cima no momento, o PT esteve com 95 deputados não faz muito tempo atrás, historicamente falando, no tempo do PT. Então nós estamos nesse jogo, nessa seara, nessa área de embate, e o ideal seria que no segundo turno houvesse mais discussão sobre propostas, mas dificilmente isso vai acontecer porque principalmente o lado do Bolsonaro é um lado de bater, é um lado de acusar, é um lado de chamar de corrupto, de ladrão, de bandido, essa coisa. Então é preciso levar com muita atenção. Vamos ver como vão se comportar os partidos que saíram derrotados agora nesse primeiro turno, que são o MDB da Simone Tebet e o PDT do Ciro Gomes. O Ciro Gomes saiu bastante decepcionado desse processo e o PDT já o havia parcialmente abandonado já antes das urnas de domingo. Então vamos ver, aguardar para ver o que vai acontecer, mas a certeza é de que o embate do fim do mês será um embate muito significativo, muito grande para a política brasileira. Até mais, um abraço.